Oi, 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 extraordinário dia! Sejam todos muito bem-vindos, quarta-feira, hoje é 5 de novembro de 2025. Venha para o nosso quadro Transforma a Mente de hoje. Bora lá, mandar um aviãozinho aqui e já chamar o pessoal. Extraordinário dia! Como você está, hein? Como estão os filhos? Aleluia, Senhor! Quarta-feira, vamos iniciar na presença do Senhor. Seja bem-vinda. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Vamos começar esse dia colocando nosso coração diante do Senhor, adorando a Ele, glorificando o santo nome dEle, abençoando o seu dia, sua casa, sua família, seus planos, seu projeto. Vai mandando um aviãozinho aí, bora trazer o pessoal pra live. Hoje nós vamos falar sobre constância, fé que não desiste no meio do processo. Eu quero te perguntar aí, você tem constância naquilo que você faz? Você tem constância no meio do processo? Foco sem constância é só entusiasmo passageiro, você sabia disso? Foco sem constância é só entusiasmo passageiro. Precisa permanecer, precisa ter uma constância. Na nossa série Transforma a Mente desta semana, nós estamos falando sobre como você manter o foco, sobre tudo aquilo que você decidiu fazer. Decidiu fazer uma atividade física, uma caminhada, decidiu fazer uma musculação? Mantenha o foco. Decidiu ler a Bíblia todos os dias? Mantenha o foco. A tudo aquilo que você decide fazer, você precisa ter uma constância para que alcance o resultado lá na frente. Eu quero ler para você aqui um texto para basear em tudo aquilo que a gente vai falar. Por que esse texto? Bom, primeiro, porque para quem nos criou com um manual de instruções, né, gente? Nos criou com uma Bíblia, né, Zara? A Bíblia é o nosso manual de instruções. E não tem por que a gente mudar isso, porque ela é imutável, tem sido verdade há milênios, então não tem por que a gente não trabalhar e usar esses textos bíblicos para aplicar na nossa vida, no dia a dia. Eu quero ler com você lá em Gálatas 6:9. Se você tiver como anotar aí, anote, medite depois.
nesse versículo que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então veja, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então olha só, hein? Esse versículo fala para nós sobre uma situação que a igreja de Galácia estava vivendo. Ela estava se desviando do evangelho original por cansaço, por influências externas, por situações, por ouvir coisas que não deveria. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele exorta a não abandonar o que Deus já havia começado. Lembrando que a colheita, ela vem para quem permanece, mesmo quando o terreno parece árido. Então veja, Paulo já estava exortando a igreja nesse sentido, né? E aqui para nós hoje é uma exortação. Tem quantas pessoas começam a estudar e param no meio do caminho? Começa a fazer um MBA e para, não vai até o fim. Começa a fazer um curso de inglês, para, não vai até o fim. Então, quantas pessoas desistem antes mesmo de colher o resultado? Do que adianta, então, caminhar tanto e parar no meio do caminho? Quantas pessoas começam realmente a ter uma conexão profunda com Deus e para no meio do caminho? Então, esse é um ponto específico para nós pensarmos, para nós refletirmos, porque a constância, ela é uma fé que não pode desistir. A constância é fé que não desiste mesmo em meio ao processo, mesmo em meio em terra árida, mesmo em meio a dificuldades. Lembra de Noé? Noé, ele precisou de 120 anos para construir uma arca. Ontem a Sara e eu, a gente, né, no trânsito ali, conversando, e nós falamos, olha que legal, e se ele não tivesse construído essa arca? Nós andando com a Mila, né, a nossa cachorra, e aí falei, ó, culpa do Noé, graças a Deus que colocou um casal de cada espécie de animal na arca, e hoje a gente tem aí os animais que traz para nós uma alegria. Então ele respondeu a um chamado, Noé respondeu a um comando e não desistiu no meio do processo. Qual é o comando que você já recebeu de Deus para fazer na sua vida profissional, na sua casa, na sua família? Qual o comando que você já recebeu de Deus para fazer, que você precisa continuar? Abraão, ele esperou 25 anos para alcançar a promessa. Ele continuou crendo, porque Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Extraordinário dia, Inês. Seja muito bem-vinda. José, ele permaneceu fiel em meio à traição dos seus irmãos, em meio à traição das pessoas que ele mais amava, em meio a esquecimento, até mesmo quando ele estava ali na prisão, ele permaneceu fiel. Até chegar ao palácio. Ele nem sabia que ele estaria no palácio. Ele nem sabia qual era o resultado que ele colheria da fidelidade dele. Oi, Kesley. Nossa, quanto tempo, Kesley. Seja bem-vindo. Espero que você esteja bem. A Ana, ela preservou em oração até ver o Samuel nascer. Nossa, é um exemplo de fé, um exemplo de mulher de fé. Então a constância, o que é a constância? A constância é você ter fé, a fé que não desiste no meio do processo. E eu quero te perguntar aqui, o que é que você tem desistido? O que é que você tem feito? Sabe por quê? A constância, ela não é apenas continuar, ela é continuar, mas com propósito. Entendendo que haverá uma colheita lá na frente. Então, se você começou a fazer um curso, vai até o fim. Se você começou uma atividade nova, vai até o fim, não pare no meio do caminho. Se você começou a trabalhar o seu processo para ir para o próximo nível, vai até o fim, não pare no meio do caminho. Isso tem um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ela indica que pessoas que são emocionalmente constantes, consistentes,
elas têm 40% de chance a mais de alcançar as metas duradouras. Ou seja, se elas forem emocionalmente constante, 40% de chance elas têm a mais para alcançar o seu desejo. Mas, gente, eu como mentora, como professora, como docente, como instrutora, eu vejo que o maior problema nosso, meu e seu, o maior problema do ser humano é a procrastinação. A gente procrastina tudo. É o maior inimigo da constância, é a procrastinação. Eu vou adiar, vou ler um livro hoje, vou começar a ler um livro. Vou adiar a leitura daquele livro, amanhã eu começo. Quando chega amanhã, eu falo, amanhã, depois da manhã eu começo. Sábado eu começo. E nunca vai, nunca avança. Então, eu decidi fazer uma dieta, comecei a comer mais saudavelmente. Cortar o açúcar. Ficou meia horinha sem, dali a pouco tá de novo tomando açúcar. A procrastinação. Então, como eu quero acessar coisas grandes, se eu não consigo governar a mim mesma? Fala aí. Como acessar coisas grandes, como acessar um outro nível, se aquilo que está ao meu alcance, que só depende de mim, eu não faço. Então veja que isso é um grande problema. Adiar o que Deus já te mandou fazer é uma procrastinação que é o inimigo da constância. E consequentemente, ele é um grande problema. Sabe por quê? Ela nasce da dúvida. Para que eu vou parar de comer açúcar? Não, vou continuar, não vai dar em nada. Para que eu vou ler esse livro? Olha só, você vai mudar a sua mente se você ler o livro, mas aí vem, para que eu vou ler? Aí então se você encontra uma pessoa, nossa, tem gente que lê um livro por semana, meu Deus do céu, é muita coisa, eu não consigo. Aí sabe o que acontece? É a comparação, a pessoa já começa a se comparar com o outro. Eu tô com medo de fazer isso. Então, 3 coisas aqui pode te prejudicar em não manter a constância e procrastinar. A dúvida, o medo e a comparação. Comparou com alguém, já era, você vai se sentir inferior. Aliás, eu sempre falo, se você quer ter um sentimento de inferioridade, compare-se com alguém. Você sempre vai achar alguém no outro nível seu, não melhor do que você, mas no outro nível, porque a comparação ela deve ser com a gente mesma. Onde você estava ontem, onde você está hoje, onde você estava o ano passado, onde você está hoje, onde você estava 10 anos atrás e aonde você chegou, aonde você está hoje. Essa deve ser a sua comparação com a sua própria evolução. Quando você se compara com alguém, você sempre vai se sentir inferior. Então, a falta de constância, ela nasce disso. Ela nasce da dúvida, ela nasce do medo, ela nasce da procrastinação. É a falta de constância. E aí, como é que eu faço para manter meu foco? Como é que eu faço para continuar sem parar? Primeiro, gente, antes de agir, pergunte: por que eu faço o que faço? Primeira pergunta. Por que eu faço o que faço? Por que você trabalha com o que você trabalha? Por que você faz o que faz? Se a gente tiver um porquê muito forte, nada vai fazer a gente parar no meio do caminho. Talvez você faz o que faz porque você quer honrar seus pais. Talvez você faz o que faz porque você quer dar uma vida melhor para sua família, para os seus filhos, para sua casa. Talvez você faz o que faz porque você quer impactar mais pessoas, você quer fazer mais pessoas felizes, você quer ajudar elas a realizar o sonho delas. Então, por que você faz o que faz? Primeira pergunta que você deve fazer. A segunda pergunta: para quem eu faço? Para quem eu faço o que faço? Você faz para quem? Para você? Você faz para a glória de Deus? Você faz para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus pais? Para quem você faz aquilo que você faz? E a terceira pergunta: o que estou adiando que Deus já me pediu para começar? Essa dá para você refletir bastante também. O que é que você tem adiado que Deus já te pediu para começar? Então, a procrastinação, ela drena a nossa energia, mas a constância, ela multiplica os nossos resultados.
A procrastinação, ela sempre vai drenar a sua energia, ela vai diminuir a sua força, vai baixar teu astral, mas a constância, ela multiplica os seus resultados. Sara, você sabia que já vão fazer 3 meses que nós estamos aqui todos os dias no Transforma Mente? Sério? Tem tudo isso? Pois é. Nossa, nem parece. Nós decidimos, não é? Nós decidimos começar, nós decidimos manter uma constância aqui. Então, aquilo que está sobre o seu domínio, o que está sobre o seu domínio, você tem que pegar para você e tem que fazer. Não tem que contar historinhas pra você. Ah, hoje eu tô cansada, hoje não. Gente, ontem eu viajei 4 horas, uma viagem que era pra durar 4 horas, durou 6, né, filha? Durou 6 horas. E eu cheguei, ainda fui mentorear, ainda fui trabalhar mais de 8 horas da noite, ainda estava lá trabalhando. E eu não sei se eu tomei algum vento, o que aconteceu, mas me deu dor de garganta. E eu falei, amanhã eu vou terminar a live e vou dormir. Que vou nada. E fui olhar minha agenda, tá cheio de coisa pra fazer. Não dá pra voltar pra cama. Então é com dor de garganta mesmo. Bora, porque é constância. É constância, é decisão. Isso eu controlo, tá em mim, eu controlo. Então aquilo que você pode controlar, você deve controlar. Agora o que tá externo, o que tá no outro, o que você não controla, descansa, porque aí também não é com você. Então isso é constância. E aí eu quero te dar 3 passos para você cultivar essa constância, hein? Primeiro são as perguntas. Pergunte por que eu faço o que faço? Para quem eu faço o que faço? E o que eu deveria começar hoje, que Deus já me mandou começar e eu estou adiando? A Sara até escreveu aí, ó. O que estou adiando? Que Deus já pediu para começar. Estou adiando o quê, hein, gente? Iniciar uma aula de violão, de teclado? O que é que você está adiando? Iniciar um idioma, uma aula de inglês, uma aula de espanhol? Iniciar um livro, uma leitura de um livro? Iniciar um novo projeto? O que é que você está esperando? Iniciar a organização da sua casa? Iniciar a montagem da árvore de Natal? Já pode, viu, gente? Já tá na hora. Já tá na hora de montar a árvore. Então, primeiro, comece pequeno, mas não para. 3 passos para você cultivar a constância. Comece pequeno. Ninguém começou grande. Absolutamente ninguém começou grande. Todo mundo começa pequeno, do zero mesmo. Agora, você não deve parar, porque o progresso diário é mais poderoso do que o esforço esporádico. Vai aos poucos, passo a passo na sua jornada. Segundo, relembre diariamente o porquê do seu propósito. Então saiba responder essas perguntas que eu fiz. Por que você faz o que faz? Para quem você faz o que faz? Ali está o teu propósito. Então relembre diariamente o porquê do seu propósito. Isso te dá uma energia que vocês não têm noção. Te dá uma força de impulso. Isso te mantém firme mesmo quando a emoção vai embora, porque às vezes a pessoa está na emoção. Ela está na emoção e quando ela vai para o racional, é aí que o negócio funciona. Então quando você vai para o racional, você prossegue. Terceiro, celebre o progresso, não apenas o resultado. Cada dia que você avançar, cada dia que você conseguir, você vai celebrando o progresso. O Wesley tá aqui na live. O Wesley trabalha com construção civil. Então eu imagino que cada etapa, não é, Wesley? É uma celebração. Gente, fez lá a fundação, furou a vala para começar a subir as paredes. Tem que celebrar. Já tem vala pronta. Começou a fazer a base para a construção, para subir as paredes no alicerce. Já tem que celebrar, não é assim? Quando a gente vai construir alguma coisa, não é? Vai construir uma casa, uma empresa, cada estaca que é pregada lá é uma celebração, porque é uma etapa vencida. Você ainda não tem o resultado final. Você ainda não tem o resultado final daquela obra, mas você já tem os primeiros passos, você já consegue visualizar. Então ali é uma celebração.
Cada passo é um testemunho em construção. E é isso que a gente precisa começar a pensar. Então, veja, é importante começar, mas não parar. Comece pequeno, mas não pare. É importante relembrar diariamente o porquê do seu propósito, por que você faz o que faz, para quem você faz o que faz. E é importante você celebrar o progresso, não apenas o resultado, tá bom? Então, olha só, o desafio de hoje para você. Qual é o desafio de hoje para você? Identifique uma área onde você tem procrastinado. Quero que você identifique. Eu tenho procrastinado minha área espiritual. Estou sem uma conexão com Deus, sem uma conexão, sem conexão com Deus, sem conexão com quem nos criou, é sem direcionamento de vida. É simples assim. Não tem direcionamento. Então, é necessário a gente ter uma conexão com a fonte. De repente você identificou na sua área física, preciso fazer uma atividade física, estou procrastinando em fazer uma matrícula na faculdade. Vai, gente, não quer fazer uma matrícula, vai lá e paga uma diária. Vai pagar uma diária, você vai sentir tanto gosto por aquilo que você vai falar, quer saber? Agora acho que eu vou pagar uma semana. Vai lá e paga por uma semana, malha uma semana. Aí você começa a sentir gosto de novo. Aí você fala, eu acho que agora eu vou um mês. Pronto, é assim que funciona. Então comece pequeno. Comece pequeno. E vai sem parar, mantendo uma constância. Talvez você identifica uma procrastinação na sua saúde. Precisa ir lá no médico fazer um check-up. Saúde não é brincadeira, você só tem uma. Acabou, hein? Então vai no médico, faça o check-up. Talvez você identificou que você precisa ter mais lazer na sua área, né? Ou seja, organizar melhor os seus finais de semana com a sua família. Então faça isso. Não seja inconstante, tá? Não seja inconstante. Identifique uma área que você tem procrastinado ou sido inconstante. Identifique. Pode ser espiritual, emocional, profissional. Talvez você precisa ir para um próximo nível profissional, tá na hora. Ontem em uma mentoria, eu conversando com o meu mentorado, ele tem uma posição muito boa em uma determinada empresa. E aí ele falou para mim, você acha que eu deveria lançar o meu currículo no mercado e ver outras oportunidades? Eu falei, é claro que você deve fazer isso. Até para testar a sua empregabilidade. Se você lança seu currículo e de repente você não é chamado nem para uma entrevista, tem algo errado. Então lança seu currículo, abra-se para oportunidades e veja o que é que está alinhado com o teu propósito, com a tua missão. Ok? Então recomece hoje com propósito e com disciplina. Identifique aí nas áreas da sua vida onde é que você está procrastinando, onde é que você tem inconstância. E vai. Tá bom? Então o nosso tema de hoje é exatamente sobre a constância, a fé que não desiste no meio do processo. A nossa semana de hoje, nossa série dessa semana é sobre o foco. Então eu quero te convidar a manter o foco nessa semana. Já começa por aqui, né, Sara? Começa mantendo o foco, estando presente todos os dias no quadro Transforma a Mente aqui e aprendendo um pouco mais, começando o seu dia aí em grande estilo. Conhecendo mais de você, tendo um direcionamento para o seu dia e entregando seu dia para o Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor, vamos consagrar a Ele esse nosso dia, o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família. Vamos consagrar ao Senhor e falar com Ele para que Ele venha nos dar força, para não perdermos o ânimo, para não desanimarmos. Amém? Feche seus olhos aí se você puder, curva sua cabeça, em nome de Jesus, glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Nós nesta manhã nós queremos te agradecer. Quarta-feira, hoje é 5 de novembro de 2025. Meu Deus, o ano já está passando, voando. E nós queremos chegar ao final desse ano mantendo uma constância. Nós queremos chegar ao final desse ano entendendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E o que for para nós, para que nós façamos, que a gente não venha procrastinar, que a gente venha fazer a nossa parte, meu Deus.
Por isso, nesta manhã, Pai, eu quero honrar o Teu santo nome aqui, por mais um dia que estamos vivendo, por mais um dia que o Senhor nos permitiu acordar, por mais um dia do nosso quadro Transforma a Mente, mais um dia fazendo aquilo que o Senhor nos direcionou para fazer, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco cada um que está aqui nessa live. E eu te peço, Senhor, estenda suas mãos sobre essa vida, estenda suas mãos sobre esta casa. Eu declaro, Senhor, que ele vai ter um dia abençoado, que ela vai ter um dia cheio de promessas, que ela vai ter um dia de colheita. Eu declaro, meu Deus, que os teus filhos que estão aqui nessa live viverão um dia extraordinário, um dia de intimidade com o Senhor, um dia de direcionamento, um dia, meu Deus, de constância e não de procrastinação em todas as áreas da sua vida. Um dia onde o seu nome possa ser glorificado no seu trabalho, que o seu trabalho seja um lugar de paz, a paz que excede todo o entendimento, que a sua casa seja um lar de amor, um pedacinho dos céus aqui nessa terra, que seja um ambiente, meu Deus, acolhedor, um ambiente amoroso. Em nome de Jesus, eu te peço nesta manhã, Senhor, renova a força dos teus filhos, renova o ânimo, renova, Senhor, para que não venha procrastinar. Livra da procrastinação, livra da autossabotagem, meu Deus. Que nós possamos, ó Pai, declarar aqui nesta manhã que seremos fiel no pouco, para que nós possamos manter a constância no muito, Pai. Não quero apenas começar, quero terminar bem, que a gente possa absorver esse versículo que nós lemos lá em Gálatas, meu Deus. Que nós possamos começar e terminar para ter uma colheita e não parar no meio do caminho. Então eu declaro nesta manhã que cada um que está aqui terá um dia diferente, terá um dia de constância, terá uma semana de constância e vai ter uma colheita conforme a sua semeadura. Em nome de Jesus, já te agradeço. Amém e graças a Deus. Vonei, seja bem-vindo. Amém, glória a Deus. Você pode colocar amém aí? Coloque amém, fala glória a Deus, eu recebo. Fala eu recebo. Eu recebo. Amanhã em nossa live de amanhã, quarto desafio da semana da série Transforma a Mente sobre foco, nós vamos falar sobre prioridades, alinhando a sua agenda ao propósito de Deus. Jesus, ele tinha uma agenda lotada de compromissos, mas ele estava focado ali, ele estava focado na missão dele, no propósito dele. Então ele não acordava de manhã e ficava perdendo tempo. Jesus viajava de um lado para o outro, curava os enfermos, ele fazia o que tinha que fazer, porque ele estabelecia as prioridades na agenda dele, que era uma agenda de propósito. Então amanhã a gente vai falar sobre isso, amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Te vejo então amanhã às 5h59, tá bom? Tchau, tchau, Deus abençoe, fica com Deus, tenha uma quarta-feira linda, extraordinária. Tira o print, hein, gente? Tira o print aí, publica lá nos seus stories, nos seus status e fala pro povo, vocês não podem perder essa live. Tenho certeza que tem falado muito com você. Um abraço, Inês, fica com Deus. Tchau, tchau, gente.